ChatGPT, me diz qual a melhor forma de começar um sonho que eu tô postergando faz muito tempo. Por favor. Pior que eu nem cheguei a perguntar pro ChatGPT como que eu iniciava, né? Eu comecei a fazer muitos questionamentos no meu diário e por isso que hoje, 10h49 da noite, com um chá do meu lado, um som tocando na televisão, é tipo um violino assim, do YouTube. A luzinha aqui do meu. Sabe aquela luzinha que é colorida? Tipo, e tem 3 cores, que é meio que pra formar um pôr do sol, mas o meu não é muito pôr do sol, porque é tipo verde, rosa e roxinho. No meu quarto, depois de postergar por muitos e muitos meses esse sonho que estava no meu coração, tô gravando o meu primeiro podcast. Foi o primeiro episódio, né? Enfim. Bom, eu quero falar um pouco sobre isso, esse sonho que ficamos postergando, sabe? Isso que você mais quer fazer e você fala que vai fazer, mas nunca faz. E você vai deixando pra lá, porque é mais fácil deixar pra lá. Vamos combinar? É mais fácil. Mas chega um momento da nossa vida que é muito mais angustiante deixar pra lá do que fazer. Eu acho que eu cheguei nesse momento, por isso que eu tô aqui. Eu falei que eu ia gravar esse áudio, esse primeiro episódio, de hoje não ia passar, nem que seja os primeiros 15 minutos, e por isso que eu tô aqui, esse horário, né, na minha cabeça eu queria ter feito isso mais cedo, só que como não deu, eu falei, não, eu vou deixar, assim, um espaço delicioso para eu realmente curtir esse momento, e poder fazer isso da melhor forma possível, e vai ser hoje, eu vou fazer um chá e vai ser delicioso, e é isso. Então, estou sentada aqui na minha cama, com meu caderninho, que eu escrevo diariamente aqui em mãos, para meio que me dar uma direção do que eu realmente vou falar nesse episódio. Mas eu queria iniciar me apresentando. Então, eu sou a Elo, pode me chamar de Heloise, Elo, enfim, do que você preferir, mas a maioria das pessoas me chamam de Elo. Eu tenho 28 anos de idade, acabei de fazer aniversário e tô passando num processo de muita transformação. Eu sou viajante e acabei de voltar de uma viagem de 5 meses, onde eu passei pela Índia, Bali, Londres, onde eu fui fazer um curso de espiritualidade. Então, toda essa viagem, assim, foi com esse foco em autoconhecimento, espiritualidade, né? E eu voltei para o Brasil fazem 20 dias, talvez, e voltei decidida a não ser mais uma viajante full time, se assim eu posso dizer, né? Então, agora eu tô voltando sentindo essa transformação, sentindo uma necessidade de permanecer, sentindo uma necessidade de ter o meu espaço. Então tá sendo um processo interessante. Enfim, eu quero compartilhar sobre esse processo de autoconhecimento, sobre espiritualidade. Eu me formei em psicologia, sou professora de yoga, então esse universo para mim de autoconhecimento, espiritualidade, viagens é algo que me move muito e eu quero poder compartilhar com o mundo mais sobre isso. Porque assim como quando eu estava no início, foi, e até hoje, né, na verdade, é isso aqui que me auxiliou muito, foi ouvir as pessoas falando sobre as experiências dela e trazer para minha experiência, né, poder se identificar com aquilo, enfim. Então, acho que esse que é o foco
desse podcast. Espero que seja uma ótima companhia para você, que possa acalentar o seu coração e te trazer muita alegria e autoconhecimento, que é tão importante, né, pra gente. Mas enfim, vamos iniciar do início. Eu quero falar aqui nesse episódio sobre sonhos, aquilo que fica toda hora explodindo no nosso coração, mas a gente posterga de fazer, porque é mais fácil. E aí eu quero iniciar falando sobre os questionamentos, né? Eu parei para me perguntar ontem sobre o que está acontecendo, cara, porque eu tô tipo todos os dias marcando no meu planner gravar o primeiro episódio. Juro, eu não sei desde quando que eu estou marcando isso no meu planner e eu nunca gravo. E aí ontem eu parei para me perguntar o que está acontecendo, Luiz? Vamos olhar para isso, por favor? Eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando. Porque é isso, eu vou fazendo um monte de coisa e falo, não, tô com preguiça. Não, agora não. Ai, não tô sentindo, sabe? Não tô na vibe. Então deixa para outro dia, quando eu me sentir mais inspirada e tal, quando eu estiver mais conectada, enfim. E aí eu vou deixando de lado, né? Então, ontem eu me perguntei assim, realmente escrevi o que está acontecendo, do que eu tô com medo, o que tá me travando de fazer aquilo que eu quero. E aí veio essa necessidade de agradar, né? O que os outros vão pensar, o julgamento do outro, necessidade de ser aprovada. E eu comecei a analisar tudo isso, assim. Então vinha uma coisa tipo, tá, é necessidade de agradar. E se eu não agradar? Tipo, o que de pior pode acontecer se eu não agradar? Alguém, sei lá, me xingar porque interpretou errado o que eu falei aqui, e eu receber comentários maldosos. E aí? Tipo, o que de pior pode acontecer se eu receber comentários maldosos? Eu só vou ter que lidar com isso, sabe? Mas e se eu receber comentários positivos ao invés dos e se eu receber comentários positivos ao invés dos maldosos? Sabe? Eu nunca vou saber se eu não tentar. Se eu não tentar, não vou saber se alguém vai ouvir, se alguém vai gostar ou não. Tipo, ficar nesse e se, não vai mudar nada na minha vida. Eu preciso iniciar para saber o que realmente vai acontecer. Né? A gente começa a criar muita história na nossa cabeça e acaba impedindo a gente de fazer aquilo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente sentar e escrever, gente, sério. Eu vou falar muito sobre isso aqui. Eu quero gravar um episódio só falando sobre isso, porque muita gente não sabe o que escrever, nananã. Então eu acho que é importante falar um episódio só sobre isso, mas é sentar e perguntar, tá, o que de pior pode acontecer? E se isso acontecer, o que de pior, tipo, o que de pior você pode sentir, sabe? Isso é tão assustador assim? É mais assustador do que não realizar esse sonho? E aí, e aí eu anotei aqui, né? O que te traz mais sofrimento? Ficar paralisada com esse desejo que nunca deixa de existir no seu coração e a angústia de não conseguir iniciar ou alguém que te interpretou mal falar algo de você. Você não se recorda que todo julgamento do outro é só sobre ele mesmo? Que é impossível controlar isso e é uma luta perdida? E eu acho que é isso, eu comecei a ter realmente esse diálogo comigo mesma, porque é uma coisa que é muito importante a gente fazer, né? A gente começar a questionar os nossos pensamentos. Por que você está pensando isso? Não, mas e se isso aqui acontecer? Então é isso, eu comecei a questionar os meus pensamentos e trazer evidências.
porque às vezes esses pensamentos, quando ficam na mente e a gente não coloca eles para fora, para o papel, para alguma pessoa, a gente começa a criar uma história na nossa cabeça que pra gente tá muito certo e é aquilo e acabou. Mas quando a gente coloca para fora, a gente começa a questionar, a gente consegue quebrar essas crenças, né, que estão muito enraizadas às vezes por questões que aconteceram na nossa vida, por alguns traumas, enfim, como a gente foi ensinado. Então, por isso a importância de a gente colocar para fora. E aí eu comecei a questionar, assim, quantos sonhos você vai deixar de realizar com medo do julgamento do outro? Tipo assim, isso é um absurdo, é um absurdo. Sério, quando a gente para pra perceber o quão absurdo é isso, e quando, tipo, principalmente quando uma outra pessoa fala pra gente, ai, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do julgamento. Tipo, como assim você vai fazer isso? Porque você tem medo do julgamento, sabe? A gente quer, tipo, meu, tá com FODASE pra qualquer outra pessoa, sabe? Vai viver, tipo, pra outras, pra amigos, pra familiares, a gente tá sempre incentivando e sempre falando, tipo, meu, só vive, faz e não se importa muito com o que vai acontecer, sabe? O que o outro vai pensar. Porque na real, não importa o que o outro vai pensar. Não tem como a gente agradar a todo mundo. Tipo assim, 100% das vezes, o julgamento do outro é só sobre ele mesmo. Tanto positivo quanto negativo. O yoga ensina muito isso, né? Que a gente não deve se apegar é, nem a elogios e nem a críticas, porque é tudo sobre o outro. Então a gente não deve nem ficar muito feliz com elogios e saltitando e nananã, e nem muito e deixar que afete também as críticas, tipo, ficar muito triste, nananã. Porque é isso, é sempre sobre o outro. É como o outro tá vendo o mundo a partir do mundo interno dele. E a gente nunca vai conseguir controlar isso. Então, por isso que é um absurdo. Eu sei, é um absurdo, Heloísa. Ai, é um processo, né? A gente poder se desligar realmente desse lugar de necessidade da aprovação do outro, necessidade de agradar o outro, de ser amado. No fim, a gente só quer ser amado. A gente só quer amor. Mas a gente não tem como conseguir o amor de todo mundo, porque às vezes a pessoa não tem nem como dar amor para ela mesma, né? E acho que também essa coisa do amor é muito a gente dar esse amor para nós mesmos, para não necessitar do amor do outro. E é um processo, porque a gente toda a vida foi ensinado que a gente precisa agradar, a gente precisa ser uma boa pessoa, precisamos estar sempre ali para o outro e se deixando de lado muitas vezes, enfim. Então, por isso que é um processo, né? E aí, outra coisa que eu percebi, além dessa necessidade de agradar, é a necessidade de perfeição. Esse perfeccionismo que nos trava, que nos paralisa muito, porque é isso, esse início, né? Como que eu inicio da melhor forma possível um podcast? O que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, como que tem que ser, como que tem que editar, ai, mas eu não sei editar, enfim. A gente começa a encontrar diversas coisas que nos dizem que a gente não está pronto ainda para fazer aquilo. E não se permitir ser iniciante naquilo que você está começando. Como você não quer ser iniciante, Heloíse? Naquilo que você está começando, me diz. Então, isso foi uma outra coisa que eu percebi que era o que estava me travando muito, né? E aí eu percebi o quão cruel é esperar isso de eu mesma, assim. Porque não tem como eu ser perfeita, é impossível ser perfeita. E por que eu espero isso de mim?
Que medo é esse, né, de não ser tão boa assim? E aí eu olhei muito pro outro de novo, tipo, se um amigo, uma família, uma pessoa que a gente ama tá iniciando alguma coisa, a gente nunca vai julgar essa pessoa. A gente vai elogiar, a gente vai trazer força, trazer coragem para a pessoa continuar aquilo que ela está iniciando, sabe? Então é muito cruel a gente desejar que a gente seja perfeito em algo que a gente só está iniciando. A gente tem que se permitir ser iniciante. E hoje estou aqui me permitindo ser iniciante. Se Deus quiser, esse vai ser só o primeiro episódio de muitos episódios. E eu tô muito animada para ver minha evolução. Eu já gravei outros primeiros episódios, mas esse aqui vai ser pra valer. Esse aqui, Heloise, você vai postar. Um outro medo que eu percebi que eu tenho é o medo de não dar conta, né? Eu sinto isso justamente por conta de em outros projetos eu não ter dado a continuidade, né? Justamente por essas coisas que me travavam, por essa necessidade de perfeccionismo, e ficava muito pesado, então eu não dava continuidade. E acho que isso é um medo muito grande também, não conseguir sustentar. Então, por isso que eu quero que esse espaço seja um espaço de muita vulnerabilidade aqui. Eu vou me abrir muito de um lugar de ser humano, né? E para mostrar esse processo de autoconhecimento, que muitas vezes não é fácil, é desafiador, mas vale muito a pena, é muito gostoso também. Eu me delicio me autoconhecendo muitas vezes. Eu sou uma escorpiana com lua em escorpião, então eu amo chorar, eu amo sentir, sabe? Eu amo. Quando eu tô mal, eu gosto de chorar e de sentir, e aquele drama todo assim delicioso. Então, eu sou muito verdadeira comigo mesma e quero passar a ser essa verdade para o mundo também. Porque muitas vezes, principalmente nas redes sociais, né, a gente só compartilha as coisas boas e os momentos felizes. E não é assim que a vida acontece. A vida também tem os seus desafios e eu acho que é importante a gente trocar sobre eles. Isso traz muito mais força pra gente seguir, quando a gente vê que a gente não tá sozinho nos desafios. Eu quero falar sobre muitos assuntos aqui que são muito importantes e que já fizeram parte da minha vida. E quero receber de vocês também, né, sobre onde tocou, o que você sentiu, o que você pensou. Quero que seja um espaço de troca, mesmo que eu esteja aqui falando sozinha agora. Eu quero que esse seja um espaço de troca para nós. Mas enfim, voltando, né? Eu comecei a escrever também sobre esses medos, tá? Eu sinto medo disso, disso e disso. Cara, porque eu não tô pensando que isso vai ser a melhor coisa que vai me acontecer e que eu vou me sentir muito feliz gravando, eu vou me sentir muito bem, como eu tô me sentindo agora. E que isso tá sendo uma delícia, que isso vai ser uma delícia, que eu vou curtir muito, que vou ser muito feliz e que vai auxiliar quem precisa escutar isso. Assim como me auxiliou muitas vezes as pessoas que um dia colocaram a sua voz no mundo, eu desejo também ser esse canal, sabe? Então, por que que eu não penso dessa forma? Por que que eu penso só nas partes ruins? Então, eu comecei a escrever isso, assim, que, cara, ao invés de me sentir mal, isso vai me trazer muita alegria, muito propósito na minha vida. E, enfim, se eu quiser desistir, e daí? Pelo menos eu tô começando, pelo menos eu tô tentando, pelo menos eu não tô no e se, sabe? Se eu não conseguir sustentar, se alguma coisa acontecer, se não for isso que eu tava pensando, cara, eu tentei, é isso que importa, assim, sabe? E aí eu escrevi aqui, chega a ser um absurdo eu não escolher pelo medo de desistir. E se eu desistir?
Ah, então nem vou começar. Nem vou começar, porque, e se eu desistir? Quais são os recursos que você tem hoje que você não tinha no passado quando desistiu? Isso foi uma outra pergunta que eu me fiz, porque é isso, né? Hoje eu sou outra pessoa, passei por muitas experiências diferentes, eu fiz cursos diferentes, conheci pessoas diferentes que vai influenciando. Passo por uma terapia com uma psicóloga incrível, que eu me identifico muito. A minha psiquiatra também é uma psiquiatra foda demais, que eu também me identifico muito. Eu estou mais conectada com Deus, estou mais conectada comigo mesma, estou mais conectada ao meu propósito, aquilo que eu realmente quero fazer. Enfim, eu sou outra pessoa hoje, sabe? Acho que a gente ficar se comparando ao passado, tipo, não, porque no passado eu não dei conta, no passado eu desisti. Cara, foi passado, a gente vai ficar deixando de fazer porque no passado não deu certo? E aqui eu finalizei, deixa eu ver se eu finalizei. Eu comecei a falar sobre necessidade de deixar leve, de soltar o resultado, tipo, curte esse processo. Isso aqui que eu tô sentada agora na minha cama, falando, curtir isso aqui, sabe? Toma um chazinho aqui, ó, gostosinho, quentinho pra dar uma relaxada. E curte esse processo de fazer o seu sonho. Esquece do resultado, solta o resultado, faz com intenção de amor por você mesma. Falar mesmo, né? Porque eu me amo, eu vou fazer isso. E aí eu dei uma resumida, assim, né? No final, como um medo tá totalmente ligado ao outro, né? Medo de não ser bom o suficiente, a necessidade de perfeição tá muito ligada a também a necessidade de agradar, né? Normalmente, quando a gente tem um, a gente tem o outro. Porque se a gente não quisesse agradar, a gente não queria ser perfeito. Se a gente não quisesse a aprovação do outro, qual a necessidade de você ser perfeita, né? Qual a necessidade de aquilo que você vai colocar no mundo ser incrível, ser assim, sensacional, como se você já tivesse feito isso há 20 anos. É só porque a gente quer agradar o outro, então um tá muito ligado no outro, assim. Eu nunca tinha parado para perceber isso até eu escrever sobre isso. E aí, sobre todos esses medos, eu concluí que é isso. Não tem outra alternativa pra gente descobrir como que vai ser ou não vai ser se a gente não fizer. Se a gente não fizer, minha filha, a gente só vai ficar no e se. E esse se é muito angustiante, essa paralisação é muito angustiante. Então, por você, porque eu tô aqui hoje gravando esse podcast, esse primeiro episódio por mim. E aí eu te peço, por você, será que você conseguiria dar o primeiro passo daquilo que mais está vibrando no seu coração, nesse momento, assim? Tipo, pode ser uma coisa muito pequena, uma coisa muito grande, o que nesse momento está vibrando. Quando eu falo, já vem na sua cabeça, sabe? Não pensa muito. Deixa que vem assim, uma coisa que vem assim na sua cabeça. Qual que é seu desejo que você está postergando de fazer? Porque você fala que não tem tempo, porque você fala que não é bom o suficiente, porque você fala que não sabe por onde começar, porque você precisa estudar mais, enfim. O que que é essa coisa que tá aí no seu coração te pedindo para ser colocado no mundo, para acontecer? Eu posso te pedir aqui para a gente deixar isso como uma tarefa de casa, para você dar esse primeiro passo hoje. Mesmo que você esteja me escutando às 10h30, 11 horas da noite, dá um primeiro passo. A primeira coisa, seja pesquisar alguma coisa, mas o primeiro passo e se prometer
que você vai fazer, você vai iniciar. Vamos junto nisso aqui, vamos junto nas realizações dos nossos sonhos, nesses enfrentamentos das nossas crenças, dos nossos medos. Estamos juntas. Eu tô super aberta para trocar. O meu Instagram é Elodumar com H. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, quem quiser me acompanhar, mas pode me mandar uma DM por lá. Eu super tô aberta para conversar, para trocar, para tirar dúvidas, enfim. É isso. A gente pode fazer esse combinado. Eu posso contar com você nessa tarefa de casa, eu posso te cobrar na semana que vem, mas cobrar de uma forma amorosa, tá? E você também. Se você não conseguir, se você falar, se você escrever também no seu caderninho assim, ó, eu vou fazer hoje e não fizer, aí no outro dia a mesma coisa. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai começar a se questionar por que você não tá fazendo, quais são os seus medos, o que tá te pedindo de colocar isso no mundo. Pode ser dessa forma? Se você não conseguir dar o primeiro passo para o seu sonho, você pelo menos coloca no papel e toma consciência, porque quando a gente toma consciência é muito mais fácil de enfrentar essas crenças e esses medos, certo? Ai, gente, eu amei! Eu amei muito fazer isso, tô muito feliz. Ai, caraca. Muito feliz mesmo, tô muito animada para trocar aqui com vocês, para compartilhar mais e mais e mais sobre esse universo que me traz muita vida. E eu sou muito grata por ter iniciado nesse caminho do autoconhecimento e por todas as pessoas que me auxiliaram e me auxiliam até hoje nesse caminho. Enfim, é isso. Um beijo no seu coração e fique esse combinado, tá bom? Te espero na semana que vem. Beijo!